Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo-Poderoso Deus e bondoso Pai Celestial, mais uma vez nos aproximamos do Teu altar de graça, com o coração cheio de agradecimento, Pai, por tudo aquilo que antes Tu já nos tem concedido. Pela proteção dos Teus anjos, pelas Tuas bênçãos, por todas as graças que pudemos ter alcançado até aqui. Somos agradecidos, Pai, porque reconhecemos a Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como o caminho que Tu tens colocado para podermos alcançar este grandioso dia da vinda dEle, do Seu retorno para nos levar a Ti. E vivemos então esta comunhão eterna contigo. Para isso, Pai querido, dá-nos as condições para poder entender os Teus propósitos, entender a Tua palavra, entender os Teus ensinamentos. Certamente, em muitos momentos das nossas vidas, nós não entendemos as Tuas ações. Mas, Pai, nós sabemos que ela é para um bom êxito, para que possamos viver contigo a eternidade. E assim queremos entregar o nosso coração a Ti em todo momento das nossas vidas. Tu nos tem dado o Teu altar de graça para podermos nos aproximar dEle, para podermos assim trazer esses agradecimentos e trazer também as nossas lutas e dificuldades. Permita-nos, Pai, a colocar aos pés do Teu altar tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que faz com que nós possamos nos desviar do pensamento da Tua obra, tudo aquilo que porventura possa fazer com que nós possamos estacar a nossa fé, que possamos sentar à beira do caminho. Não permita em momento algum, Pai amado, que isso aconteça em nossas vidas. Por mais árdua que seja a luta, que nós possamos sempre, e sabemos que podemos contar com a Tua ajuda, com a Tua proteção, com o Teu amparo e com os Teus ensinamentos. Guia, Pai amado, a cada um dos Teus filhos em cada lugar que estão. Olha por aqueles que recebem também a carta pão, Pai. Ajude-os a manter a sua fé, também através das transmissões. Abençoa-os, abra esses corações para que tenham também todo um coração, um sentir de amor a Ti, um sentir de poder entender que Tu está presente nas suas vidas, em seus lares, em seus corações, em cada momento. Pai amado, olha por cada um dos Teus servos, aonde se encontram, protegendo e guardando-os, para que em cada momento estes também possam ter a alegria de trabalhar na Tua obra, e possam doar o seu coração de uma maneira ímpar pelo trabalho que Tu tens confiado a cada um deles. Protege e guarda-os e dê sabedoria para cada um. Abençoe nosso apóstolo de distrito, abençoe nosso apóstolo maior, o ministério do apostolado como um todo, Senhor, que Tu tens colocado por sobre a terra. Abençoe a cada um naquilo que é necessário, protegendo e guardando para poder fazer a Tua obra. Tudo colocamos nas Tuas mãos, Pai. Olhe por aqueles que estão enfermos, desconsolados, entristecidos, enlutados. Ajude-os também a superar. Que cada um de nós possamos a cada dia levar o nosso primeiro agradecimento pela vida e pela família que Tu tens colocado aos nossos cuidados. Tudo isso colocamos nas Tuas mãos, Pai. Conceda-nos uma hora de paz, de alegria e de bênção. Dá-nos mais do que sabemos orar e pedir, mas que tudo aquilo que Tu sabes seja necessário para o crescimento da nossa alma. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, para este serviço divino temos uma palavra que está escrita em Mateus, capítulo 28, parte do versículo 20, e que nos diz assim. Perdão, amados. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Até aqui.
irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa de nosso Pai Celestial, diante do altar de nosso Pai Celestial para esta hora. Temos a possibilidade, mais uma vez, de podermos ter um encontro com Deus diante do seu altar, e isso para nós, como apostólicos, com a nossa fé nova apostólica, é algo que não tem similar. Podemos ter um encontro com o altar de Deus, ter um encontro com Deus diante do seu altar, podemos colocarmos a Ele em primeiro lugar, sempre todo o nosso agradecimento, e podemos também sentir dele toda a ajuda, toda a providência, toda a proteção que Ele coloca para cada um de nós. Sentir dele todos os cuidados que Ele tem para cada um de nós. Esse nosso texto ele está escrito no último versículo do Evangelho de Mateus, e nos mostra aqui que Jesus convida os seus discípulos para um encontro com eles. E Jesus aqui nesse ponto, ele já tinha sido crucificado, mas ele aparece aos seus discípulos e os chama para poder ter um encontro com eles na Galileia. Um encontro apenas por ele se encontrar com os seus discípulos, aparecer mais uma vez para os seus discípulos, por conta de que já havia uma predisposição para isso, de Deus e de nosso Senhor Jesus. Ele se achega aos seus discípulos e chama e convida os seus discípulos para chegar naquele lugar, provavelmente um monte ali na Galileia, e para poder dar uma tarefa muito específica para eles. Eles deveriam continuar a obra, eles deveriam continuar fazendo aquilo que Cristo fez durante a vida. Então deu a tarefa para eles que eles pudessem seguir, indo batizar com água e batizar com o Espírito Santo, e poder então pregar também o seu Evangelho. Se nós observarmos e mergulharmos um pouco, tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de João, nós vamos ter muita clareza da obra de como Deus trabalhou através de nosso Senhor Jesus Cristo para poder trazer a obra para o ser humano buscar a sua redenção e a sua salvação. A questão é que o Senhor ensinou esses discípulos o que eles deveriam fazer. Deu incumbências também a João de como ele deveria preparar o caminho para Jesus Cristo, para poder fazer o trabalho. Jesus veio, digamos que ele escolheu os seus discípulos para depois serem os seus apóstolos, mas claro, não eram apenas os 12 discípulos. Jesus, em dado momento, nós vemos na Sagrada Escritura, havia mais de 70 discípulos acompanhando ele nos trabalhos que ele realizava, mas ele deu um trabalho específico para eles prepararem o caminho para que ele pudesse vir novamente. Em João nós vamos ver ali a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo fez de preparar um lugar e depois retornar e buscar os seus. Nós não estamos falando, amados, apenas do passado. Nós não estamos falando apenas que aqueles primeiros discípulos, apóstolos, seguidores, aqueles que acompanhavam os trabalhos, que era só para eles prepararem esse caminho. Jesus ainda não retornou. Então isso significa dizer que a missão que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para aqueles primeiros apóstolos, ela está válida para nós nos dias de hoje e valerá até o dia da consumação, até o dia do retorno de Cristo, até o dia que ele cumprir a sua promessa. Então, a promessa e essa outra promessa que ele nos faz aqui, eis que estarei convosco todos os dias, é válida para nós até os dias de hoje. Da mesma forma com que Jesus chamou os seus discípulos ali para aquele lugar, para poder também dar a ele essa tarefa, ele apaziguou a eles ali o coração deles, deixou-os tranquilos, para que eles pudessem confiar e saber que haveria de vir, que ele haveria de voltar. Mas antes da sua morte, ele já tinha dito também que enviaria o Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo, do qual nós somos batizados com ele. Nos dá essa possibilidade de recebermos esta marca
para que no dia da sua vinda, então, possamos ser reconhecidos. Mas nós precisamos também trabalhar essa marca dentro do nosso coração, essa marca que está na nossa fronte, para que nós possamos também, no dia da sua vinda, estarmos preparados. Então nós não temos que fazermos preocupações. Deus está conosco. Em Salmos, no capítulo 139, nós vamos ler um dos nomes de nosso Senhor Jesus, que fala Emanuel, um dos nomes de Cristo. Emanuel, Deus conosco. Então Deus está conosco todos os tempos e todos os dias. Então não temos o que temer. O que nós devemos cultivar dentro dos nossos corações é a nossa confiança plena em nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, muitas vezes nós passamos por circunstâncias na nossa vida que está fora do nosso controle. E às vezes nós escorregamos o nosso passo, achando que Deus nos abandonou. E isso não é uma verdade. Deus não abandona o seu filho. Deus não abandona aquele que crê em Cristo. Cristo tampouco abandonou e não abandona até os dias de hoje. Então, qual é o nosso caminho? Quais são as ferramentas que Deus coloca em nossas mãos para que nós possamos alcançar a salvação? Ele nos colocou num caminho, mostrou que nós precisávamos ser batizados com água, mostrou que precisamos ser batizados com o Espírito Santo, mostrou que nós precisamos crer no Evangelho que Cristo professou, que Cristo construiu durante a sua vida por sobre a terra. Nos dá a ferramenta de podermos crer que Cristo já esteve por sobre a terra em um momento e preparou ali os primeiros cristãos para poderem então ser resgatados. E essas ferramentas que foi dadas todas no princípio, ela é válida para nós até os dias de hoje. Então, Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, continua olhando para o apostolado que tem colocado por sobre a terra, cuidando dos seus apóstolos para poder fazer a tarefa, cumprir a missão que foi dada a eles desde o princípio. Mas o apostolado ele não está fincado tão somente naqueles que levam o ministério de apóstolo. O apostolado como um todo é desde o diácono até o apóstolo maior, que vai à frente, é aquele que nos orienta, aquele que está inspirado, tal qual o apostolado em si, pelo Espírito Santo. Então Deus continua a cuidar dos seus com carinho, com esmero, cuida da sua igreja com toda a sua devoção e a devoção que nós devemos ter para com Ele. Amados, vamos pensar um pouquinho, se Deus tivesse que desistir da sua criação porque ela cometeu um erro, porque ela cometeu um pecado, então Deus já teria feito isso desde o princípio e teria começado tudo de novo. Só que a nossa circunstância, ou a nossa situação, não é uma circunstância, mas a nossa situação é que Deus, Ele, quando cria o homem, o ser humano, Ele sopra o sopro da vida nessas narinas. Então Ele coloca uma alma vivente dentro de cada um de nós, para que nós possamos então buscar trabalhar essa alma vivente, para que ela possa definitivamente sair do pecado e estar preparada para poder adentrar a este reino que está sendo preparado, ou que está preparado já para poder receber os seus. Então nós não estamos dando passos aonde nós teríamos que nos preocupar. Como diz o nosso texto, Deus está em todos os lugares, porque Ele diz aqui: eu estarei convosco todos os dias até o fim, até o final. Então nós queremos sim aproveitar e queremos sim tomar dessa mensagem que o Senhor coloca para nós. Queremos sim ser agradecidos por Ele estar, por Ele cuidar, por Ele nos orientar. Vale a pena, amados, ler esse capítulo 28 de Mateus, para poder se aprofundar, se aprimorar nesse ensinamento desta palavra. Então Deus estava com os seus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, estava com os seus discípulos desde o princípio. A obra não terminou. A obra está
vamos dizer, ela está em curso. Ela só terminará no dia da vida do Senhor. E o Senhor está conosco cada dia, em cada momento. Mas haverá um momento crucial, que é a finalização. Aí sim, todos aqueles que estiverem preparados serão levados diante de Deus para poder viver esta eternidade com Deus. E nós estamos nos preparando para isso. E nós queremos isso. Mas a preparação não é apenas nós cuidarmos da nossa alma. Significa sim, nós como discípulos de nosso Senhor Jesus, nós sermos aqueles também que levam o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Porque o Senhor também está com eles. Para que eles possam aflorar em seus corações o sentido que nosso Senhor Jesus Cristo tem oferecido de salvação. As nossas orações, elas têm o valor pleno. Creio que cada um de nós ouvimos o serviço divino de 1º de ano, e quando foi nos dado o lema para este ano. E qual que é o lema que nós devemos seguir? Orar ajuda. E sempre foi dessa forma. O que é o orar? Orar é nós podemos ter uma conversa íntima com Deus, nos nossos aposentos, nos nossos momentos, em cada instante da nossa vida. Mas orar também nos dá a possibilidade de termos uma oração em conjunto, dentro da congregação, diante do altar. O Senhor nos tem ensinado desta forma. Os próprios discípulos se achegaram a Ele e perguntaram para Ele, pediram a Ele, ensina-nos a orar. E Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ensinou a eles ali, e esta oração é trazida para nós até os dias de hoje. Então não importa onde nós estejamos, o Senhor está conosco. Não importa em que lugar estejamos. Às vezes estamos em algum lugar que é realmente muito difícil, ou podemos estar atravessando uma situação muito difícil na nossa vida. O Senhor está ali, o Senhor está nos trazendo confiança, o Senhor está fazendo com que nós possamos cada vez mais entregarmos o nosso coração a Ele, e que nós possamos cada vez mais entender os propósitos que Ele tem para conosco. No livro de Salmos nós vamos ver que o salmista, muitas vezes, ele não entendia as ações que Deus fazia. E também, se nós trazemos para nós os dias de hoje, quantos são os momentos na nossa vida que nós ficamos sem entender aquilo que aconteceu? Mas por que Deus permitiu isso? Eu não estou entendendo o que Ele está fazendo. A questão, amados, é nós não queremos ou tentarmos entender o que Deus faz. Nós precisamos entender os propósitos de Deus, o que Ele espera de cada um de nós e aonde Ele quer nos levar. Isso nós entendemos. Nós queremos confiar nele. Nós queremos olhar para Deus como um Deus verdadeiro. Sempre foi um Deus verdadeiro, é um Deus verdadeiro e será um Deus verdadeiro até o dia que se consuma a sua obra por sobre a terra. Então que nós possamos tomar, seja as nossas vidas naqueles momentos onde está tudo muito bem, orar ajuda. Onde está tudo muito mal, a nossa percepção, orar ajuda. Então isso significa que Deus está conosco, amados. Então lembrarmos deste nome de Deus que é muito importante dentro da nossa vida, Emanuel, Deus conosco, Deus que orienta, Deus que guia, Deus que nos leva para um lugar que quer nos levar para um lugar aonde Ele está. A promessa não é tão somente para que Cristo volte. Poderíamos dizer que é o primeiro estágio dessa promessa. Cristo retorna, toma os seus e leva ao Pai, que é o segundo estágio. E ali vamos viver a eternidade com Ele. E estamos preparados para podermos viver como reis e sacerdotes. Então a promessa que Deus faz não é somente de reenviar o seu Filho, de fazer com que Ele volte para buscar os seus, mas Ele em todos os momentos está se mostrando ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando.
E quantos não foram até aqui os momentos difíceis que nós passamos nas nossas vidas e Deus estava ali nos orientando, Deus estava ali nos acalentando. E quantos não foram também os momentos da nossa vida que talvez apareceu um pontinho de dúvida naquilo que Deus estava fazendo por nós? Amados irmãos e irmãs, Deus cuida de nós, não temos que duvidar. A palavra dúvida, incerteza, essas palavras não têm que fazer parte do nosso dicionário, mas confiança, o alcançar a plenitude, o alcançar o dia do Senhor, essas sim são palavras que nós precisamos ter junto de nós. O crer naquilo que já foi feito e naquilo que o Senhor tem preparado para nós estamos seguros, nós temos segurança total daquilo que Deus tem preparado. Deus não é um homem que faz uma promessa e depois não a cumpre. E se nós vamos na Sagrada Escritura, quantas promessas nós vamos levantar ali de que Deus fez e cumpriu essas promessas? E vamos ver o que Jesus Cristo falou: eu vou enviar-vos um Consolador. Estamos aguardando ainda um Consolador? Não, Ele já enviou, promessa cumprida. Então que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos reconhecer a plenitude de Deus em nós, reconhecer que Deus está conosco em todos os momentos, reconhecer e termos um pleno agradecimento por Deus estar conosco, por Deus nos proteger, por Deus nos orientar, por Deus nos guiar. Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida da sua igreja, e nós somos a igreja de Cristo. Não é o prédio da igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. O nosso coração é a igreja de Cristo. E temos que deixar esse templo, esse coração limpo, para que Cristo possa morar dentro dele. Então que nós possamos sim buscar essas vivências que Deus nos coloca, olhar para esse Evangelho e podemos então tomar os exemplos que colocou e foi colocado aqui. Amados, que nós possamos nos lembrar, Deus é um Pai, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente e é um Deus onipresente. Ele não nos deixa à deriva. Se nós observarmos nesses mares revoltos, quando há um navio ali no meio desse mar revolto, o que acontece? Tem ali uma equipe para poder levar aquele navio em segurança, tem ali um comandante para poder fazer com que esse navio chegue no seu destino, mesmo com o mar revolto. Se nós tomarmos este exemplo, nós vamos ver que muitas vezes a nossa vida ela está no mar revolto. E quem é o nosso comandante? Quem é aquele que nos guia? Quem é aquele que nos vai levar para um lugar seguro? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que está fazendo todo esse trabalho para edificar as nossas almas, para que nós possamos chegar ali. Então, que nós tenhamos pleno conhecimento, reconhecimento e pleno agradecimento do que Deus faz por nós. O agradecimento a Deus por ter enviado o seu Filho, o agradecimento a Deus porque através do seu Filho temos a possibilidade de redenção e de salvação. Através do seu Filho temos a possibilidade de podermos chegar nesse lugar aonde Ele está nos aguardando. Então queremos sim, amados, buscar em todos os momentos da nossa vida, sentir a presença de Deus. O mar está turbulento, está revolto, então oremos, vai resolver. Se o mar está calmo, oremos, porque também vai resolver, porque também quando existe a calmaria, nós precisamos da oração para que ela possa nos manter na direção correta. Então que nós não percamos a forma, aquilo que Deus nos tem oferecido, nos tem dado, que nós não percamos esta promessa, que nós não deixemos de lado aquilo que Deus está nos oferecendo para o nosso futuro. Enquanto estamos por sobre essa terra, então temos aí as nossas circunstâncias e as nossas lutas, mas temos também Deus
ao nosso lado. Temos também a nosso Senhor Jesus Cristo como nosso comandante ao nosso lado, nos orientando a nossa embarcação para podermos chegar ao porto seguro. Amém. Amém. Hoje me acompanha a hora do primeiro pastor Cláudio de São Bernardo. Gostaria que ele dissesse o que tem no coração. Por favor. Amados irmãos, o texto é bem claro, né, que nós temos hoje, que é parte do versículo 20, né, do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. É a promessa que Cristo fez. Ele fez uma promessa e ao mesmo tempo uma afirmação, né? Dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Enquanto o apóstolo Knight ativava, eu ouvindo a palavra, eu me lembrei, há uma semana atrás, mais ou menos, uma pessoa que trabalha comigo, trabalha conosco, no nosso trabalho, a gente começou a conversar sobre a fé, assuntos da fé, e ela é convertida não faz muito tempo. Ela mesma disse que antes dela ir em uma determinada igreja, aí nessa igreja, uma igreja muito boa também, essa igreja mostrou para ela o Evangelho, ensinou os fundamentos verdadeiros da fé cristã, e ela disse que toda a sua vida, pela primeira vez, ela sentiu a presença de Cristo na vida dela. E ela estava falando sobre isso, mas ela tinha uma preocupação. Ela dizia assim, só que às vezes a gente passa por tanta situação difícil, por tantas lutas, e ela disse também, e eu antes de conhecer a fé, realmente conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, a palavra, eu não sabia nada, ninguém tinha me ensinado nada a respeito de Deus e da fé, de Jesus e do Evangelho. Então, ela disse que fez muita coisa errada. Ela mesma falou, eu fiz muita coisa errada. Ela falou, eu tenho medo que isso possa pesar e que eu não alcance a salvação quando Cristo vier. Aí ela perguntou para mim, e você, Cláudio, você tem certeza que você vai ser salvo? Aí eu peguei, eu baixei a cabeça assim, e em seguida eu falei para ela assim, olha, por alguns segundos eu fiquei meio na dúvida, porque você está falando das suas falhas, eu comecei a lembrar das minhas também, e eu fiquei preocupado, mas eu disse a ela com toda a convicção, com toda a certeza, eu tenho a certeza que enquanto eu tiver a fé em Jesus, enquanto eu crer que Ele é conosco, que Ele está conosco, e que Deus sempre esteve presente na minha vida, e estará sempre, enquanto eu tiver essa fé, eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Eu não vou ser deixado para trás. E eu disse a ela, por quê? Porque a salvação não depende de nós e das nossas obras. A salvação depende
e crermos que Cristo fez a obra da salvação. É Ele que morreu lá na cruz, foi Ele que derramou o seu sangue precioso. E o sangue de Cristo, amados, nós temos que compreender, não era só o sangue de um homem, de um simples homem, porque Jesus era homem e era Deus. Então, o sacrifício dele é algo que é tão profundo, tão grandioso, tão poderoso, que foge da nossa capacidade de compreensão humana. Foge. É algo divino. E eu disse a ela, então, não importa os erros que nós cometemos, o que fizemos e que ainda vamos cometer, ainda vamos pecar, não nos tornamos santos, perfeitos, após a conversão. Não. Ainda vamos continuar pecando, mas temos que ter a certeza da salvação. Eu disse a ela, eu tenho a certeza da salvação porque desde criança, enquanto você fez essa pergunta, por alguns segundos eu pensei assim muito rápido, né? E eu fiz uma viagem no tempo em toda a minha vida. E eu sei, tenho a certeza e a convicção absoluta que Deus sempre esteve presente na minha vida. Desde criança, eu sempre senti e vivi essa experiência, com toda certeza e convicção. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho nenhuma dúvida. E você também não deve ter. Se você orar, como foi a palavra de hoje, se você continuar confiando, continuar tendo fé, você vai ver que Cristo sempre estará presente na sua vida e Ele sempre vai estar perto e Ele sempre vai te ajudar, e quando você cair, Ele vai te ajudar a levantar, e quando você pecar e errar, Ele também vai estar presente e vai mostrar para você, e você vai reconhecer o seu erro, vai se arrepender e vai buscar o perdão sempre nele. Então, eu não tenho dúvida, se assim a gente tiver essa fé, que seremos salvos quando Cristo vier. Amém. Amém. Salvação. Salvação é a palavra que provavelmente ao longo da nossa vida é que nós mais ouvimos dentro da casa de Deus. E por que será? Porque justamente esse é o ponto que Deus coloca para nós. Eu te dou a possibilidade de você receber a salvação desde que você crê na obra, você creia no Evangelho, você creia em nosso Senhor Jesus Cristo, e você creia na sua morte, na sua ressurreição, na sua promessa de revinda. Então vamos poder alcançar esta salvação. Deus nos dá todas as ferramentas possíveis e necessárias. Ele olhando dentro do nosso coração e vê o que nós precisamos, e cada um precisa de uma ferramenta diferente, de um ponto diferente, para poder estar sempre evoluindo espiritualmente. Ver de uma forma, ver de outra, e estamos ali, no mesmo caminho. Se nós falarmos da salvação nua e crua, talvez poderíamos pensar como o primeiro pastor no primeiro momento, ficarmos pensativos: será que eu vou alcançar a salvação? O bem da verdade é que nós não sabemos como é que vai ser como é que Deus vai trabalhar esse ponto, como é que Cristo vai nos analisar. É fato, como foi dito também, nós pecamos, e quando nós nos achegamos diante do altar, arrependidos de coração, e buscamos a comunhão com Cristo, então aquilo passou. É uma página nova que se abre em nossa vida a partir daquele momento. E aí então, de novo, volta o texto: eis que estarei convosco todos os dias. Então, todas as manhãs, quando nós levantamos e quando nós fazemos a nossa oração, quando nós colocamos o nosso agradecimento e pedimos para Ele para nos ajudar, nos orientar naquele dia, Ele está ali conosco. E Ele está nos mostrando: olha, se você pisar nesse próximo passo, você vai se machucar.
Então não pise, não faça isso. Aí nós, como somos muitas vezes teimosos, pisamos, nos machucamos, erramos, pecamos e precisamos voltar e nos arrepender. Então, dentro desse contexto, como é que vai ser nesse dia de Cristo? Como é que Ele vai encontrar a cada um de nós? Provavelmente vamos estar no pecado. Então, como é que Ele vai avaliar isso? A avaliação é dele. Uma coisa é certa, Ele vai ver, Ele vai analisar o quanto nós lutamos para podermos alcançar a salvação. O quanto nós deixamos que Ele ficasse conosco todos os dias. Ele vai observar isso, com certeza. Então, qual é a nossa tarefa? Não é nós o sermos cristãos novos apostólicos, não é nós conhecermos a Sagrada Escritura de ponta a ponta para cada pergunta que nos fizermos. Então nós vamos falar, olha, a resposta está aqui, é esse, o Evangelho é esse, o versículo e o capítulo são esses. Não é isso que Ele espera de nós. Ele espera um coração de entrega. Da mesma forma, aí voltamos no início, da mesma forma com que aqueles discípulos fizeram. Eles se entregaram. Aqueles que seguiram a Cristo, eles se entregaram, porque depois da morte de Cristo não ficaram só os 12 discípulos, 12 apóstolos. Ficou uma legião que deu continuidade à obra. Homens e mulheres trabalhando pelo mesmo fim, para o mesmo fim, para divulgar o Evangelho, para fazer com que ele chegasse a todos aqueles que quisessem ouvir, a todos aqueles que quisessem aceitar. E isso é válido até o dia de hoje. Da mesma forma como que aqueles primeiros puderam ser orientados e ensinados para o que fazer, assim é o ministério do apostolado hoje, assim é a Igreja de Cristo hoje orientada para poder então também fazer o que tem que ser feito para poder receber a salvação. Amados, é um serviço divino de palavra. Nós não temos Santa Ceia quando o serviço divino é de palavra, mas nós podemos orar a oração do Pai Nosso, o qual eu convido para que todos se levantem e oremos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, mais uma vez, Tu nos tem dado os Teus ensinamentos e nos tem dado a Tua palavra. E não queremos que esta palavra, Pai, ela passe desapercebida. Queremos fazer com que ela seja enraizada dentro dos nossos corações e queremos fazer com que, da forma com que nós levamos ela nos nossos corações, nós possamos também compartilhar ela com todos aqueles que nos servem. Pai amado, protege e guarde os Teus filhos em cada lugar, em cada situação, em cada circunstância. Olhe por aqueles que estão entristecidos e por algum motivo sentaram à beira do caminho. Pai amado, seja misericordioso com este. Coloque também ali, nesses corações, a Tua paz, para que esses também possam sentir que oramos por eles, e que esses também possam sentir, Pai, que os amamos, e que possam em algum momento retornar ao caminho que Tu tens instituído, porque a Tua promessa é verídica e queremos também que esses participem dela. Ajuda-nos a ser um testemunho vivo da Tua obra a todos os lugares, para todos aqueles que nos servem. Proteja e guarde, Senhor, a cada um dos Teus filhos que estão enfermos. Olhe por aqueles que estão se recuperando de cirurgias. Olhe por aqueles que estão fazendo tratamentos, muitas vezes tratamentos agressivos, para um câncer ou alguma coisa assim. Abençoa-os para que possam sentir que Tu também está amparando-os. Abençoe as mãos dos
médicos e medicamentos para que esses também possam fazer o efeito necessário. Abençoe, Pai, a nossa juventude, proteja e guarde os nossos jovens, não deixe que os oferecimentos do mundo, Pai, possam contaminar esses corações e desviá-los do teu caminho. Ajude-os, Senhor, para que possam manter-se no caminho da fé e da fealdade. Mesmo com os seus projetos em mão para o futuro, abençoa-os em tudo isso, mas que eles possam colocar sempre nas tuas mãos, deixar com que tu possas nos conduzir. Abençoe as nossas crianças que são edificadas na fé. Abençoe, Senhor, para que eles possam ter um entendimento futuro da fé que professam e manter-se assim até o dia do cumprimento da promessa. Abençoe a cada um dos teus filhos, das tuas filhas, com todos os trabalhos que realizam, Pai, em sua casa, protegendo e guardando tudo que é necessário. Pai amado, olha para o nosso apóstolo de distrito, o apóstolo maior, o ministério do apostolado por sobre a terra. Abençoe a cada um naquilo que é necessário. Proteja e guarde todo o teu povo, Pai. Abençoe a cada um dos teus servos, em cada lugar, para cuidar com o carinho e as almas que tu tens colocado nas mãos de cada um deles, que possa ser feito sempre com alegria. Pai amado, ajuda-nos em tudo que é necessário para os dias futuros. Esteja sempre conosco mais uma vez, Pai, em cada momento. Te pedimos isso, embora saibamos que tu está conosco. Tudo colocamos nas tuas mãos. Conceda-nos por graça e pela tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que é ativo no ministério de graça e apostolado. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo seja e permaneça com todos vós. Amém. Bem, amados, o ano está só iniciando, esse é o primeiro mês do ano. Temos um lema que nós precisamos e deveríamos seguir com todo o nosso coração: amar a Deus sobre todas as coisas, sempre. A oração ajuda. A oração é a nossa conversa com Deus. Então, que nós possamos levar esse lema juntos e possamos então desfrutar desse lema em cada momento, em cada oração que possamos participar em cada dia. Até sempre, amados.